Você já parou para pensar que talvez o comportamento do seu gato não começou ali na cabeça dele, mas talvez no prato, no pote de comida? E se eu te disser que aquele xixi fora da caixa, aquela irritação aparentemente do nada, aquela sensibilidade exagerada a pequenas mudanças, podem ter começado muito antes de você perceber qualquer alteração comportamental? E se você ainda não me conhece, eu sou Vitória Luken, eu sou médica veterinária especializada em clínica e comportamento felino. E existe uma frase que eu uso muito no consultório e também para os meus alunos: corpo e mente não são separados, eles são partes do mesmo sistema. E hoje eu quero te mostrar algo que quase ninguém explica de forma integrada. Nutrição não é simplesmente sobre peso. Nutrição é sobre como o corpo inteiro funciona e, consequentemente, sobre como o cérebro interpreta o mundo. E quando eu falo que alimentação também altera hidratação, microbiota e resposta inflamatória, não estou falando apenas de, eles bebem pouca água. Eu estou falando também, pensando na parte de volume urinário, concentração urinária, sensibilidade da parede da bexiga, consistência das fezes, motilidade intestinal, inflamação sistêmica de baixo grau, metabolismo energético, limiar de dor e até regulação hormonal. Então percebe como eu estou falando aqui de fisiologia, que fisiologia influencia também comportamento? Então, para a gente começar bem devagarzinho, bem simples para a gente entender, a gente vai começar pela parte de hidratação. Então a gente sabe que o gato evoluiu como um animal ali adaptado a presas. A maior parte da água que ele consumia vinha da sua alimentação. Então, quando a dieta é predominantemente seca, por exemplo, a ração, a ingestão hídrica não compensa e a urina tende a ficar mais concentrada. E urina concentrada não é automaticamente uma doença, mas ela pode aumentar a carga de trabalho, por exemplo, da bexiga. E uma bexiga que trabalha sob maior concentração de solutos pode se tornar mais sensível. Agora, imagine um gato que já tem uma predisposição à cistite idiopática felina, que é uma condição multifatorial. Se esse gato vive com uma urina mais concentrada de forma crônica, a mucosa vesical pode ficar mais reativa e uma bexiga mais reativa significa que pequenos estímulos geram maior desconforto. E aí o que o tutor, o que a gente enxerga? Xixi fora da caixa. Mas percebe que esse xixi, que é o comportamento final, é o último capítulo ali da história, só que a história começou muito antes, ali na fisiologia. E agora também a gente pode partir para o exemplo do intestino, que não é uma questão ali de um órgão de digestão, ele também abriga trilhões de bactérias que compõem a microbiota intestinal e essas bactérias produzem substâncias que conversam com o sistema nervoso. Elas influenciam neurotransmissores, modulam inflamação e participam da regulação do que a gente chama de eixo intestino-cérebro. Isso significa que um intestino inflamado, mesmo que discretamente, pode já alterar a forma como o cérebro responde ao ambiente. Tudo isso aqui é biologia, é fisiologia. Então, se essa microbiota está desequilibrada, se há inflamação intestinal, o organismo pode manter esse estado inflamatório de baixo grau. E inflamação de baixo grau altera também limiar de estresse. Um gato com menor limiar de estresse reage mais intensamente a estímulos que antes, na verdade, seriam neutros. E aí aquela visita que antes ele tolerava, agora gera uma esquiva. O barulho do corredor que agora, na verdade, gera congelamento. A interação com outro gato que antes era tranquila, agora ela escala mais rápido para uma agressividade. E aí a gente pode pensar, nossa, mas ele mudou de personalidade? Mas o que mudou pode ter sido também o estado interno dele muito tempo antes. E outro ponto também para a gente conversar aqui é sobre a obesidade. Muita gente ainda trata sobrepeso como questão estética, mas como a gente tem até um vídeo aqui, tecido adiposo é metabolicamente ativo, produz citocinas inflamatórias, altera perfil hormonal, altera resistência à insulina. Isso significa que um gato com sobrepeso vive em um estado metabólico diferente de um gato com um score corporal, por exemplo, ideal.
E esse estado metabólico influencia disposição, dor, motivação para brincar e até tolerância ao toque. Se subir em locais altos dói mais, ele consequentemente sobe menos. Se pular dói mais, ele evita. Se movimentar é mais custoso, ele reduz o seu repertório exploratório. E menos exploração significa menos estímulo cognitivo. E menos estímulo cognitivo altera comportamento. Percebe como tudo que a gente falou está conectado? E ainda dá para a gente aprofundar um pouquinho mais. O sistema nervoso não funciona de forma isolada. Ele recebe sinais do corpo constantemente. Se o corpo está inflamado, desidratado ou metabolicamente sobrecarregado, e o cérebro interpreta o ambiente então sob outra lente. E o mesmo estímulo pode ser percebido como algo mais ameaçador agora. É como se o volume do sistema de alerta estivesse mais alto. Por isso, eu gosto de dizer que comportamento também sempre é multifatorial. Ambiente importa, experiência importa, personalidade importa, mas fisiologia também importa. E ignorar fisiologia é só tratar ali a superfície. Quando um tutor me diz que o gato está mais irritado, eu não penso apenas num conflito com outro gato. Eu penso em dor, penso em inflamação, penso em intestino, penso em hidratação, em metabolismo, no que esse gato está comendo. Porque um corpo desconfortável reage diferente. Então vamos trazer isso para uma cena concreta aqui. Um gato que vive em uma casa com outro gato. Pequenos conflitos acontecem, só que nada grave. Mas ele já tem uma bexiga que é mais sensível por baixa ingestão hídrica porque ele come só ração. Ele já tem um sobrepeso, ele já tem um intestino mais reativo. O ambiente já está gerando ali microestresse. O corpo já tem uma menor capacidade de regulação. O resultado é um comportamento que explode mais rápido, mais fácil. Não porque o gato é dramático, mas porque o sistema inteiro dele está menos resiliente. Resiliência é uma palavra-chave aqui, porque nutrição influencia resiliência fisiológica. Um organismo bem hidratado, com microbiota equilibrada, com peso adequado e baixa inflamação de base, tende a ter maior capacidade de recuperação após eventos estressantes. Isso não significa que nunca mais haverá problema, mas significa que o sistema desse gato consegue voltar ao basal mais rápido, consegue voltar ali ao equilíbrio mais rápido. E essa capacidade de voltar a esse basal é o que diferencia a adaptação saudável de desregulação crônica. E outro ponto que a gente até pode conectar aqui, que muitas vezes é subestimado, é dor. Porque inflamação de baixo grau pode aumentar sensibilidade periférica. Isso significa que estímulos mecânicos são percebidos como mais intensos. E isso pode influenciar tolerância ao toque, manipulação, interação social. E às vezes a gente pensa, né? Nossa, mas que estranho, esse gato tá mudando, porque ele sempre gostou de carinho e agora ele não gosta mais, ele tá me mordendo. Só que isso não necessariamente é uma mudança emocional do gato. Pode estar ligada a essa mudança fisiológica. Então, se o limiar de dor dele diminuiu, o mesmo toque gera agora mais desconforto. Outro ponto também que a gente pode trazer mais uma vez para essa conversa é a regulação neuroendócrina. Hormônios como, por exemplo, cortisol, insulina e leptina influenciam como o corpo responde ao ambiente. Se tem desregulação metabólica, a resposta ao estresse pode também ficar alterada. Isso significa que a alimentação influencia não apenas órgãos isolados, mas o eixo completo que conecta corpo e cérebro. E aí muita gente pode estar vendo esse vídeo e então se perguntando, tá bom, Vitória, mas qual que é a melhor ração? Só que a pergunta estratégica aqui é: esse padrão alimentar está construindo que tipo de fisiologia ao longo dos anos? Está favorecendo uma hidratação adequada? Está sustentando microbiota saudável? Está mantendo score corporal ideal? Está reduzindo inflamação?
Porque cada refeição, na verdade, gente, é um sinal biológico e sinais repetidos constroem estado. E estado fisiológico constrói comportamento. Isso significa que tudo então é culpa da ração, da alimentação? Não, mas significa que alimentação é um dos pilares estruturais do comportamento. E tratar só esse sintoma, ignorando esse pilar, costuma gerar resultados temporários. Você pode trocar a caixa de areia, mas não vai melhorar a hidratação. Você pode colocar mais brinquedos, fazer aumento de enriquecimento ambiental, mas você pode estar ignorando a dor. Você pode fazer uma adaptação social, mas não está ajustando o peso. E esse sistema vai continuar sobrecarregado. Opa, o ar-condicionado aqui tá tendo uns pinguinhos. Bora lá. E quando você começa a olhar o gato, então, nesse organismo integrado, a lente que a gente vai olhar para esse gato agora muda. Porque a gente para de dividir somente a parte comportamental ou até a parte clínica. A gente entende que comportamento também é uma expressão final de múltiplos sistemas interagindo. E é exatamente isso que eu quero aprofundar com você. Porque no dia 2 de março eu vou abrir um workshop gratuito. Vai ser uma série de 4 vídeos onde eu vou explicar de forma organizada como nutrição impacta comportamento e por que tratar só o sintoma quase sempre falha. Eu vou conectar toda essa parte de alimentação, hidratação, intestino, inflamação e resposta ao estresse de uma forma que faça muito sentido para a sua vida e prática com o seu gato. Não vou colocar terrorismo alimentar, não vou ser radical, não vou também simplificar com apenas dicas de internet. Tudo isso vai ter ciência aqui embasada. Se você sente que está tentando resolver comportamento sem entender essa parte biológica, esse workshop então é para você. O link para entrar aqui nesse grupo exclusivo está aqui na descrição. Só quem estiver nesse grupo vai receber esses vídeos, porque entender a fisiologia muda totalmente a estratégia. E quando a estratégia muda, o resultado muda também como consequência. E talvez a pergunta que fique depois desse vídeo não seja mais o que será que esse gato tem, mas o que o corpo dele está construindo todos os dias. Se você quer aprender a enxergar tudo isso com muita clareza, mesmo sem ser veterinário, mesmo sem entender nada de gatos, já entra aqui no grupo exclusivo. E aí a gente vai aprofundar juntos. Um beijo e até o próximo vídeo.